Olá, pessoal dos primeiros anos. Então, vamos para a nossa segunda aula aí sobre a Roma Antiga. Na aula passada, nós vimos aí a origem de Roma, que foi fundada pelos latinos por volta de 750 anos antes de Cristo. Vimos que ela foi fundada ali no centro da Península Itálica, às margens do rio Tibre, em função do comércio que se praticava ali. Isso ajudou o desenvolvimento da cidade. E que, tão logo ela foi fundada, ela começou a ser governada por reis. É o período da monarquia, que vai da fundação, 750 a.C., até 509 a.C. Nós vimos que inicialmente esses reis eram latinos, mas depois os etruscos, um povo que vivia mais ao norte, invadiram Roma, e Roma passou a ser governada por reis etruscos. É o que a gente chama de monarquia etrusco-romana. Ok? E no final desse período houve um rei particularmente cruel, particularmente mau, Tarquínio o Soberbo. Teve problemas lá, o filho dele e tal. A gente contou essa história com um pouco de detalhes no vídeo passado. O descontentamento com a atuação desse rei fez com que os patrícios romanos eles se organizassem, lutassem para tirar esse rei do poder. Quando os romanos tiram o rei etrusco do poder, eles juram que Roma jamais teria um rei novamente e criam uma nova forma de governo, que a gente chama de república. Então, é esse o nosso assunto da aula 2 desse bimestre, Roma Antiga, o período republicano, a época em que Roma era uma república. Antes de entrar, propriamente dito, nessa temática, eu gostaria de apresentar uma pessoa para vocês que eventualmente vai fazer algumas intervenções, algumas atividades aí com vocês. Tá? Então passo a palavra para ela. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Ana Beatriz, eu faço História na Unicamp, eu estou no 10º período, que é o 5º ano. Eu faço licenciatura e bacharelado, então eu posso ser professora e vou poder ser pesquisadora na área de História. Eu prestei História porque eu sempre gostei muito da matéria e eu sempre quis muito ser professora e eu sempre me imaginei dando aula de História. E agora eu tô fazendo uma matéria de licenciatura, que é um estágio. E esse estágio prevê que eu cumpra algumas horas em sala de aula com vocês. Devido a toda essa situação da pandemia, eu não posso estar presencialmente com vocês, mas eu vou estar alinhada com o professor Sérgio durante todo esse bimestre para fazer algumas intervenções com vocês. E eu vou estar presente também para dúvidas, para o que vocês precisarem, acompanhando aí o semestre de vocês e o trabalho do professor Sérgio. Prazer e fico à disposição. Eu quero desejar as boas-vindas à Ana, que ela consiga fazer um bom trabalho aqui com a gente. E possivelmente, a gente está organizando aí um platô de dúvidas que ela vai poder falar com vocês. Quem tiver dúvidas sobre o que está sendo estudado vai poder tirar essas dúvidas com ela. É uma atividade dentro do estágio que ela está fazendo. E também, eventualmente, ela vai aparecer aqui abordando algum tema, algum aspecto das aulas que a gente está tendo. Ok? Então vamos lá. Roma Antiga República. Então, nós terminamos a aula passada com esse slide. Que era uma imagem que mostrava a Roma no início da sua fundação. Era uma cidade simples, os romanos eram pessoas de hábitos simples, mas tudo isso vai mudar com a República. Então, primeiramente, vamos dar uma olhada como muda a estrutura política a partir da República. Porque na monarquia quem manda é um rei. O rei manda, ele governa até morrer, geralmente o Tarquínio não governou porque houve uma revolta que tirou ele do poder. Certo? Mas se as coisas seguissem o curso, vamos dizer assim, normal, ele ia governar até morrer. Roma, a monarquia romana tinha a peculiaridade que não era o filho dele que se tornava rei, automaticamente o primogênito, mas o Senado escolhia um novo rei. Mas o Tarquínio foi expulso de Roma e aí eles criaram um novo sistema político, um novo sistema de organização da estrutura política da sociedade, que é a República. Primeiro sistema republicano da história. Se os gregos lá de Atenas fizeram a primeira experiência com a democracia, os romanos fizeram a primeira experiência republicana.
E se a gente olhar para a estrutura política da República, a gente entende qual é a diferença para a monarquia. A palavra república, eu falei na aula passada, vem de res e pública, que quer dizer a coisa pública. É uma forma de organizar a política que se atenta não para os interesses apenas do governo, pelo menos essa é a intenção. Né? Na prática a coisa vai ser bem assim. Mas a intenção da República é que o governante não imponha a sua vontade. Que a organização do Estado, da política, não dependa da vontade daquele que governa, mas sim de uma maioria. Então vocês podem falar, então é uma democracia? Pois é, no caso de Roma não foi uma democracia, porque o poder nunca foi estendido às camadas mais populares de Roma. Ficava sempre restrito aos patrícios. Houve até uma evolução das leis, a gente vai ver logo aí essa questão da evolução das leis, que garantia o direito para os plebeus, mas não dá para falar que Roma se tornou uma democracia como Atenas foi, onde, independente de ser rico ou pobre, todo mundo tinha o poder. Quer dizer, a isonomia, aquela característica da democracia ateniense, grega, nunca se tornou efetiva em Roma. Mas vamos lá, como é que era a estrutura política da República Romana? Quem governava? Todas as diretrizes vinham do Senado. Eram 300 senadores. Então, o Senado está aqui nessa parte do slide. Cadê? Aqui, ó. Eram 300 senadores. Eram 300 senadores. Tá? Eles prestavam assessoria aos magistrados. Quem eram os magistrados? A gente vai ver aqui na outra coisa. Mas o poder vinha da mão dos senadores. Tá? Dirigiam a política externa, monitoravam as finanças, a religião de Roma. Eles podiam suspender o poder dos cônsules, no caso de uma crise muito grande, e nomear um ditador por alguns meses, 6 meses. Isso era uma coisa que tinha na tradição romana. Os senadores, então, eram 300 pessoas que tinham muito prestígio. E eles escolhiam, eles organizavam e controlavam as pessoas que iam ser os magistrados. Quem são os magistrados? Então, são quem governam a Roma mesmo. Os magistrados propunham as leis, eles haviam 4 funções de magistrados. Sempre, a cada ano eram eleitos 2 cônsules. O cônsul era o dirigente, era o cara que governava. Ele prestava contas ao Senado, mas era ele que ia tomar a frente. Então pode-se dizer que era uma espécie de presidente da República, o cônsul. Tá? Ele era eleito anualmente, no mandato anual. E eram sempre 2 cônsules que governavam, dividiam o poder. Haviam 2 pretores. Os pretores eram responsáveis por aplicar a justiça. Era uma espécie de ministro da justiça, vamos dizer assim. 4 edis. Edis eram as pessoas que cuidavam do abastecimento da cidade. Vai faltar comida, vai precisar de água, da manutenção da cidade, da policiamento da cidade. Então, os edis eram uma espécie de prefeito, eram 4 edis que também eram eleitos a cada ano. E haviam 20 questores. Os questores é que os que lidavam com as finanças, cobravam os impostos, cuidavam da gestão financeira ali da República Romana. Certo? Então, esses eram os principais magistrados. Se a gente olhar do outro lado ali, haviam ainda os censores. Quem que eram os censores? Eles cuidavam, eles eram recrutados pelo Senado para cuidar do recenseamento. Eles faziam o censo. E fazer o censo era importante para saber quanto cada um tinha de riqueza para pagar os impostos. Então, os censores tinham essa função. Tá? Com o tempo, no início não, mas com o tempo, a gente vai ver isso, os plebeus ganharam o direito de eleger
tribunos da plebe. O que é o tribuno da plebe? Era uma pessoa que tinha direito à voz no Senado para defender os direitos dos plebeus. Isso no início não tinha, mas os plebeus conquistaram esse direito. Então, os tribunos da plebe, eles podiam se opor às decisões dos senadores, dos cônsules. Se tivesse alguma decisão que eles considerassem que prejudicava os plebeus, eles podiam vetar essa decisão, seja do Senado, dos cônsules, certo? E eles tinham o direito de propor leis em favor dos plebeus, que eram votadas pelo Senado. Dessa vez, se o Senado aprovasse, os plebeus acabavam conquistando direitos. Certo? Então, essa era a estrutura da República Romana. Como é que essas pessoas chegavam ao poder? Né? Então, haviam as assembleias. Haviam 3 assembleias: a Assembleia Curial, a Assembleia Centurial, né? E o Comício da Plebe. A Assembleia Curial tinha um caráter mais religioso, a Centurial tinha um caráter militar, do exército. E a Assembleia, o Comício da Plebe, é que elegia os tribunos e debatia os problemas dos plebeus. Certo? Então, as eleições eram feitas anualmente, né? E menos para o Senado, que as eleições ocorriam a cada 5 anos. Os senadores eram eleitos dessa forma. Mas, inicialmente, os senadores só eram eleitos, só membros das famílias patrícias é que podiam fazer parte do Senado. Depois isso vai mudar. No início também só patrícios poderiam ser magistrados. Mas os plebeus, eles eram livres e passaram a conquistar o direito de cidadania com o tempo. Quem não era cidadão na República Romana? As mulheres, as crianças, os estrangeiros e os escravos. Muito parecido com a democracia ateniense, né? Essas pessoas não tinham os direitos de cidadania. Então, essa é a estrutura da República Romana. Se na monarquia o rei mandava, consultando ali a Assembleia Curial, meio subordinado ao Senado, mas essa é a estrutura agora da República Romana. Quem vai ditar os rumos é o Senado, né? E quem vai de fato governar é o cônsul, com a ajuda dos outros magistrados. O pretor aplicando a justiça, o questor cuidando das finanças, o edil administrando a cidade. Então, é isso daí. Vamos lá. Bom, então logo a República Romana se implanta, a gente tem que entender que vai acontecer 2 processos paralelos. Eles vão acontecer ao mesmo tempo. A gente vai ver separado aqui porque não dá para falar dos 2 juntos, mas 2 processos vão acontecer juntinho ao mesmo tempo. Um é a luta dos plebeus contra os patrícios em busca de direitos. O outro é o processo de expansão territorial romana. As 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo, óbvio que elas vão interferir uma na outra, né? Elas vão estar interferindo. Esse conflito de patrícios e plebeus tem a ver com a expansão militar de Roma, e a expansão militar de Roma é influenciada por esse conflito, certo? Então, vamos começar primeiro olhando como é que foi esse conflito entre plebeus e patrícios. Muito parecido entre o que aconteceu lá em Atenas, né? Se alguém lembra do processo de construção da democracia ateniense. Os plebeus, né, eles ficavam meio ressabiados porque os altos cargos republicanos, de cônsul, ou mesmo os magistrados, eles podiam ser só exercidos por patrícios. Mas os plebeus trabalhavam, eles eram livres, eles construíam a riqueza de Roma também. Mas, na medida em que o exército vai ficando importante para o processo de expansão de Roma, a maior parte do exército é composta por plebeus. E os plebeus pensam, se eu sou importante para o exército é importante para Roma, eu tenho que ter direito de participar nas decisões que são tomadas na cidade. Então começa a haver uma luta dos plebeus contra os patrícios em busca de direitos políticos. Certo? Os patrícios eram auxiliados pelo Senado e a Assembleia dos Cidadãos, como a gente viu, né? Mas o exército necessitava de muitos plebeus. E na medida que o exército necessitava de plebeus, os plebeus vão percebendo a sua importância e esse grupo começa a boicotar
o exército. Os plebeus começam, na medida que os patrícios não cedem, na medida que os patrícios não olham para os plebeus e veem a necessidade que eles têm de ter alguns direitos, né, os plebeus começam há um episódio, por exemplo, de uma greve que os plebeus fizeram. Eles saíram da cidade, foram para uma montanha lá próximo de Roma e ficaram fora da cidade enquanto os patrícios não quisessem negociar com eles alguns direitos. Certo? Então, isso vai acontecer logo depois da implantação da República, porque os plebeus também ajudaram a expulsar os... Embora a luta tenha sido liderada pelos patrícios, os plebeus ajudaram a expulsar os etruscos de Roma. Então eles passam a querer também participar desse governo da cidade. Diante disso daí, né, o golpe da plebe, essa saída da plebe, acabou gerando alguns benefícios para os plebeus, alguns direitos para os plebeus. Certo? Em 494, se a República é de 509 a.C., então 494, 5 anos depois da implantação da República, os plebeus conquistam a sua primeira vitória. Eles conseguem ter o direito de eleger, de escolher o tribuno da plebe, que eu falei para vocês agora há pouco, que é o representante político de muita importância para os plebeus. A partir do momento que eles podem escolher 10 tribunos da plebe para defender seus direitos, propor leis, né, vetar leis no Senado, que seriam ruins aos plebeus, eles conseguem um canal de participação política. Né? Eles ainda não podem ser magistrados, mas eles têm pelo menos, os plebeus passam a ter um canal para propor as suas reivindicações e para vetar também decisões que sejam muito prejudiciais a eles. Então a figura do tribuno da plebe está lá para defender os interesses dos plebeus no Senado. Né? E ele era eleito numa assembleia chamada Comício da Plebe. Só os plebeus se reuniam e escolhiam entre eles os tribunos da plebe. Certo? Bom, com os plebeus agora tendo o direito de propor leis ao Senado, eles vão conquistar alguns direitos. E esses direitos vão estar transcritos na forma da lei, vão estar lá nas leis romanas. Começa como em Atenas, que houve lá aquela evolução Drácon, Solon, Istres, que foi gerando mudanças e que gerou a democracia ateniense. Em Roma também começa uma evolução das leis, garantindo cada vez mais direitos aos plebeus. Certo? E essa evolução começa em 450 a.C., quando os romanos aprovam a Lei das 12 Tábuas. A Lei das 12 Tábuas é a base do código. Antes não tinha leis escritas em Roma. Então toda a decisão dependia do juiz, do magistrado que ia julgar. E esse magistrado, muitas vezes, quando tinha que julgar um crime do plebeu, era muito severo. Mas se fosse julgar um crime dos patrícios, ele passava pano para os patrícios. Né? Então, por quê? Porque era tudo ali, amigo, das mesmas conhecidos e tal. Então, isso era o que ocorria antes da Lei das 12 Tábuas. A partir da Lei das 12 Tábuas, a lei está escrita, então o juiz não pode julgar só de acordo com a cabeça dele, tem que julgar de acordo com o que está escrito. E a escrita da lei exigia a imparcialidade. Está errado o texto ali. Exigia a imparcialidade do juiz. O juiz não podia poupar uma pessoa de punição só porque era amigo dele. Ou também não podia só ser mais severo só porque aquele cara que está sendo julgado era um desafeto dele, alguém que ele não gostava. Certo? Então, a Lei das 12 Tábuas, ela traz essa questão da imparcialidade e a clareza na escrita das leis, de modo que não haja margem para as pessoas interpretarem de forma diferente. Né? As leis ainda eram benéficas aos patrícios, mas ao exigir a imparcialidade, ao exigir o rigor da aplicação da lei conforme ela está escrita, ela acabou com aquelas arbitrariedades, ela acabou com aquelas decisões que saíam da cabeça do juiz apenas e muitas vezes beneficiavam injustamente uns e prejudicavam injustamente outros. Né? Então, foi um ponto importante no Código de Leis de Roma, a Lei das 12 Tábuas.
5 anos depois, em 445 a.C., né, a partir de uma ação dos tribunos da plebe, o Senado aprovou a Lei Canuleia, que autorizava o casamento entre patrícios e plebeus. Vejam, antes da Lei Canuleia, algum membro de uma família patrícia não poderia casar com membros de famílias plebeias. Esse casamento era proibido. A Lei Canuleia rompeu essa proibição. Em 367 a.C., a Lei Licínia Sextia, ela permitiu a eleição de magistrados plebeus. A partir daí, os plebeus começam a poder disputar os cargos importantes da política romana. Antes não podia, era só patrício. Com isso, em 366, um ano depois, foi eleito o primeiro cônsul plebeu. Então, os plebeus começam a conquistar direitos. Em 366, esse cônsul plebeu, né, acabou propondo a lei que proibia a escravização por dívida. Mesma coisa, muito parecido com o que o Solon criou lá em Atenas. Até 366, um romano poderia escravizar outro romano se aquele que foi escravizado tivesse pego o dinheiro emprestado e não pagasse a dívida. Então, com a lei que proíbe a escravização por dívida, acaba a escravização de romanos sobre romanos. E, geralmente, quem era escravizado eram os plebeus, né? Então, isso vai acabar com a escravização de romano por romano. É um passo importante para o fortalecimento daquela sociedade. Ainda vai ter muito escravo de Roma, mas a partir daí o escravo é o prisioneiro de guerra e seus descendentes. Certo? Não mais um romano sendo escravizado. 287 tem a Lei Hortência, que determinou que todas as resoluções que fossem aprovadas pelos plebeus na Assembleia da Plebe se tornasse lei imediatamente, sem a necessidade de ser aprovada pelo Senado romano. Isso dá mais força para os plebeus ainda. Aí você vai falar, então virou uma democracia? Não, não virou uma democracia. Não, pelo menos nos moldes do que foi a democracia ateniense. Porque o poder ainda continuou nas mãos de poucas pessoas lá em Roma. A gente sempre considera a estrutura política de Roma, mesmo no período republicano, mesmo com os plebeus conquistando diversos direitos, uma sociedade aristocrática oligárquica, com o poder na mão de poucas pessoas. Essas pessoas, geralmente os patrícios, mas com o tempo plebeus muito, muito ricos também, começam a deter o poder nas suas mãos, a compartilhar o poder, vamos dizer assim, com os patrícios. Agora, aquele plebeu que era muito pobre, esse, infelizmente, não vai ter muito espaço na política romana. Agora, você vai falar, você pode falar, bom, mas a coisa pelo menos melhorou bastante para os plebeus. Eles ficaram cheios de direitos, então melhorou muito a vida deles. Pelo contrário, a vida dos plebeus piorou muito. Não por causa dos direitos que eles conquistaram, mas por causa da outra coisa que está acontecendo ao mesmo tempo, por causa da expansão romana. Fiquem atentos agora, prestem atenção, para entenderem por que os plebeus, apesar de conquistarem tantos direitos, acabaram tendo a sua vida prejudicada nesse período. Vamos lá. Bom, os romanos aí, tão logo eles expulsaram os etruscos, eles perceberam que eles precisavam defender melhor a sua cidade. Eles não podiam correr o risco de que Roma fosse ocupada por um povo de fora novamente. Então eles começaram a fortalecer os seus exércitos. Eles fortaleceram bastante a defesa da cidade, fortaleceram os exércitos, mas aí os romanos perceberam que deixar para defender a cidade ali, no muro da cidade, era meio complicado. Seria bom que talvez ele tivesse posse de um território vasto ao redor da cidade para poder defender a cidade bem antes do inimigo chegar nos portões dela. E aí o que os romanos começam a fazer? Começam uma série de conquistas militares. Entre os séculos V e os séculos IV a.C., os romanos vão conquistar integralmente a Península Itálica. Então a Península Itálica ali vai ser conquistada pelos romanos. Então os romanos não vão ser apenas os comandantes de uma cidade, mas eles vão ser os comandantes de um território que naquele momento, séculos V e séculos IV,
corresponde a toda a Península Itálica, aquela parte do continente em forma de bota que entra no mar Mediterrâneo. Certo? Bom, tão logo os romanos conquistam a Península Itálica, eu vou voltar aqui no mapa para vocês. Eles vão se deparar com uma cidade rival, que naquele momento tem até mais poder que Roma. A gente está falando de Cartago. Cartago está aqui, ó, do outro lado do mar Mediterrâneo. Roma está aqui. Cartago aqui. Certo? Cartago foi uma cidade fundada pelos fenícios, lembram? Segundo o mestre, os fenícios, nós estudamos aquele povo que era excelente construtor de navios, que eram alfabeto, e também fundavam colônias pelo mar Mediterrâneo para fazer o comércio pelo mar Mediterrâneo. Pois é, os fenícios eles fundaram Cartago. E Cartago ela se expandiu, né, em parte pela ilha da Sicília, a região aqui, a Sicília é essa ilha, na ponta aqui da bota da Península Itálica, e essa parte amarela, ela era domínio dos cartagineses. Aí, as ilhas de Sardenha e Córcega também estavam na mão dos cartagineses, tá? Que dominavam o comércio pelo mar Mediterrâneo. Os cartagineses dominavam o comércio por toda aquela região. Então, os romanos eles começaram a se preparar para enfrentar os cartagineses. Os romanos que tinham dificuldade com a navegação começam a investir no treinamento, a construir navios. E aí, em 240 e pouco, depois a gente vê a data quando voltar ali para o slide das guerras púnicas, começam as guerras púnicas, guerras entre os romanos e os cartagineses. Por que guerras púnicas? Porque os romanos chamavam os cartagineses de púnicos. Né? Púnicos. As guerras púnicas. Essa guerra teve 3 fases. Primeiro foi a disputa pela ilha da Sicília. Durou um certo tempo, mas os romanos conseguiram expulsar os cartagineses da ilha da Sicília. Depois eles conquistaram as ilhas de Córcega e Sardenha. E por fim eles invadiram, né? Eles venceram Aníbal, um grande general cartaginês que quase destruiu Roma. Ele bolou uma estratégia de invadir Roma pelo norte, atravessou os Alpes com elefantes no seu exército, fez uma marcha muito famosa na história militar aí. E o Aníbal ele ameaçou os romanos, mas os romanos foram mais espertos, que em vez de ficar lutando com Aníbal ali em Roma, eles abandonaram Roma e foram invadir Cartago e destruíram Cartago. Quando Aníbal chegou, estava chegando, já não dava mais para salvar Cartago. Cartago foi destruída pelos romanos. Né? Não sobrou nada da Cartago original. Não sobrou absolutamente nada. Os romanos destruíram todos os prédios, escravizaram todos os habitantes e jogaram sal no território para que nada surgisse em Cartago. Tal a raiva que os romanos tinham em Cartago. Porque os cartagineses demoraram 100 anos ali resistindo às investidas dos romanos. Certo? O que estava em jogo ali era a disputa comercial pelo domínio do mar Mediterrâneo. Os cartagineses dominavam aquele comércio pelo Mediterrâneo. Então, o que os romanos queriam era tirar Cartago da jogada e eles dominarem o comércio pelo mar Mediterrâneo. A partir daí, então, Roma começa a se expandir para outras regiões. Ela vai rumar na direção da Grécia. Vai conquistar parte da Espanha, parte do que hoje é a França, e vai rumar na direção da Grécia. E vai conquistar a Grécia e depois vai conquistar todo o território em volta, já na época do Império, não na República. Vejam, a formação do Império Romano, o território que é conquistado pelos romanos, começa na República. Né? Então, mas no período em que os imperadores governavam Roma, continuou esse processo de expansão. E aí os romanos conquistaram todas as terras em volta do mar Mediterrâneo, que eles passaram a chamar de Mare Nostrum, ou seja, o nosso mar. Então, os romanos falavam que o Mediterrâneo era o mar deles. Então aqui dá para ter uma ideia. Isso que está em roxo foi o que foi conquistado pelos romanos, né,
durante o período da República. O que está em laranja, aí, um laranja meio desbotado, é o que os romanos conquistaram durante o período do Império. Então, mas vejo que todo o mar Mediterrâneo ele está, vamos dizer assim, envolto por territórios dominados pelos romanos. E por que os romanos faziam isso? Por que dominar? Para dominar o comércio, para ter acesso a escravos, para ter acesso a riquezas, para ter acesso a alimentos, então para ter acesso àquilo que os romanos queriam, eles vão se expandindo, vão conquistando e vão dominando, formando um maior império até aquele momento. Ele supera o império de Alexandre Magno. Mas Alexandre Magno conquistou o império dele em 10 anos. Os romanos levaram aí 300 anos conquistando o seu império. Bom, mas eu falei que essas expansões romanas aí, elas acabaram prejudicando a vida dos plebeus. Vamos tentar entender por quê. Quais foram as consequências dessa expansão? Bom, houve um grande acúmulo de riquezas em Roma. Todas aquelas regiões que vocês viram lá mandavam riquezas para Roma. Roma pegava o trigo do Egito, do norte da África, pegava ouro de algumas regiões, metais de outras. E a região podia oferecer para o Império Romano, os romanos iam lá e pegavam. Estavam dominando aquela região. É isso que caracteriza uma prática imperialista do Império Romano. Só que, qual foi o problema? Essas riquezas elas ficaram concentradas nas mãos dos patrícios e também dos chamados homens novos. Quem eram os homens novos? Eram plebeus ou clientes que enriqueceram nesse processo de expansão. Se deram bem, destacaram do resto dos plebeus e ficaram muito ricos. Então, mas eram poucos, não eram todos os plebeus que se tornavam homens novos. Eram poucos, era uma camada muito pequena dos plebeus. Então, essa riqueza ficou concentrada na mão de poucas pessoas. Tá? Também houve um grande afluxo de escravos para Roma. Todas aquelas regiões, Roma ganhando guerra após guerra, todos os prisioneiros de guerra transformados em escravos. E parte desses escravos ficavam na região, mas uma parte delas era levada para Roma. Então, a economia romana dependia do escravismo para se desenvolver. O padrão do modo de vida romano muda. Lembra daquela imagem do início, o pessoal lá, a vaquinha no meio da cidade, um bando de agricultores? Não, o romano deixa aquele modo de vida modesto, simples, e começa a adotar um modo de vida mais requintado, ostentando, né? Eles vão fazer banquetes. Então, o padrão de vida do romano vai mudar com esse acúmulo de riqueza que houve em Roma. A influência da cultura romana no mundo antigo vai aumentar também, né? Os romanos vão levar a sua cultura, o seu modo de vida para as regiões que eles dominam, né? Muitas vezes os romanos eles dominavam uma região onde as pessoas viviam em pequenas vilas, não praticavam comércio, tal. Eles vão levar o comércio, eles vão construir cidades, os romanos vão levar uma vida urbana, levar leis, né? Aquilo que os romanos chamavam de civilização. Então, muitas regiões elas vão se romanizar. O que é se romanizar? Adotar o estilo, o modo de vida dos romanos. Em algumas regiões, inclusive, pessoas não vão aceitar esse novo modo de vida. Então, em algumas regiões você vai ter pessoas que são romanizadas e pessoas que não são romanizadas, que continuam vivendo no modo de vida anterior à chegada dos romanos. Mas tudo isso vai gerar conflitos, obviamente, né? Os romanos não vão gostar muito dessa situação. Vai haver uma admiração dos romanos quando eles conquistam a Grécia. Eu já citei essa frase na aula passada. Horácio, que viveu de 65 até 8 a.C., ele viveu bem esse processo de expansão aí. Ele vai resumir essa admiração que os romanos tinham pelos gregos com um verso: a Grécia vencida conquistou seu rude vencedor. Então, essa influência grega vai marcar bastante também a história romana.
Não que essa influência seja a influência da religião, que eles já tinham fosse religiosa mais tarde, né? Anteriormente, mas assim, a literatura, o gosto pelo teatro, pela música. Na medida que o romano vai ficando mais requintado, ele vai adquirindo hábitos gregos de gostar de teatro, gostar de literatura, gostar de filosofia, coisas do tipo. Bom, também vai haver a formação dos latifúndios. Agora vocês começam a perceber por que os plebeus mais pobres se estreparam nessa. Vai começar a haver a formação de latifúndios, porque os patrícios muito ricos, os homens novos também, vamos falar só de patrícios para não ficar falando patrícios e homens novos. Os patrícios muito ricos, o que eles vão fazer com a sua riqueza? Eles começam a comprar terra. Quem tem terra para vender? Os plebeus, seus pequenos lotes. Então os patrícios começam a comprar o lote de um plebeu, uma família patrícia de outro plebeu, de outro plebeu, e começa a formar um grande latifúndio, uma grande propriedade de terra. O que vai acontecer com aquele plebeu que vendeu as terras? Você fala, por que o plebeu vai vender as terras? Porque às vezes o cara oferece um preço muito bom para ele. Aí você tem uma casa que vale 100 mil reais, você não está pensando em vender ela. Mas chega alguém e fala, ela vale 100 mil, você não pensa em vender ela, mas chega alguém e fala, eu pago 300 mil. Mesmo que você não queira vender, você vende, porque você acha que então, vai ser um excelente negócio. Como os plebeus tinham riqueza, plebeus não, como os patrícios tinham riqueza assim, aos montes, eles faziam essas ofertas, né, e acabavam concentrando as terras nas suas mãos. Beleza, os plebeus pegavam uma boa quantidade de riqueza, mas se a gente pensar ao longo da história, 3, 4 gerações, o que acontece com essa riqueza? Ela começa a acabar. Né? Bom, ao vender a terra, o plebeu vai para onde? Ele vai para a cidade. No momento ele está lá com o plebeu que vendeu a terra, tá beleza, ele está com riqueza lá porque vendeu a terra. Mas ele chega na cidade e não tem emprego para ele, porque tudo é feito por escravos. Então ele vai consumir aquela riqueza da venda da terra. Com o tempo, algumas gerações, o que vai acontecer com esses plebeus? Eles vão ficar extremamente empobrecidos. E pior, sem recursos e sem emprego, porque tudo é feito pelos escravos. E aí então os escravos vão se alimentar e os plebeus não vão se alimentar. Os escravos muitas vezes vão viver melhor do que os plebeus, porque os plebeus não têm mais recursos, alguns plebeus, né, uma parte dos plebeus, embora sejam cidadãos, embora tenham conquistado direitos, muitos deles não têm mais recursos. A gente pode entender isso olhando para o Brasil. Nós temos muitos direitos garantidos na lei para muitos brasileiros, mas a gente tem uma desigualdade tremenda no nosso país. A gente tem uma desigualdade que agora, na pandemia, ficou escancarada. Tanto que o Estado precisou acudir e apoiar aquelas pessoas que ficaram sem condições de sobrevivência. Então, na Roma antiga, a expansão acabou gerando isso, uma tremenda desigualdade social. De um lado, patrícios muito ricos, que acumularam e acabaram comprando terra, formaram os latifúndios, essas grandes propriedades de terra, e de outro lado, plebeus muito pobres, que não tinham mais como sobreviver e não tinham emprego porque tudo era produzido por escravos. Tudo bem? Tranquilo? Então, apesar dos plebeus conquistarem alguns direitos ao longo dos séculos, 2, 3 séculos, uma parte dos plebeus foi empobrecendo cada vez mais, o que aumentou a desigualdade social em Roma. E isso vai fazer com que surjam crises. Tá? Bom, mas antes de falar da crise da República, vamos falar do escravismo. Tá? A economia romana estava assentada no escravismo, estava assentada na escravidão. A gente viu que depois ali que os plebeus conquistaram o fim da escravidão por dívida, os plebeus não podiam ser mais escravizados. Mas os escravos começaram a chegar em Roma em grande quantidade aí, em função das conquistas que os romanos fizeram. Prisioneiros de guerra se tornavam escravos.
E os escravos em Roma se dedicavam a todo tipo de tarefas. A gente tem que entender. Primeiro, vamos desfazer aquela ideia da escravidão brasileira, que tem um componente ali, étnico muito forte, que os africanos foram fazer. Roma não, lá os alemães eram escravizados, não tinha Alemanha naquela época, né? Mas os germânicos, os povos que mais tarde formaram a Alemanha eram escravizados. Os vikings eram escravizados. Os gregos eram escravizados e levados para Roma como escravos, né? E aí lá eles se dedicavam a todo tipo de tarefa. Então não dá para a gente entender a escravidão também romana como a gente entendeu a escravidão aqui no Brasil. Não só por esse componente étnico, mas também muitas vezes o escravo ele era tão querido pelo dono dele que o dono dele deixava o escravo, por exemplo, ser o gerente da loja. O cara era escravo, mas ele gerenciava a loja do dono dele. E o cara era escravo, mas podia se casar, tinha sua própria casa. É. Pô, dos principais auxiliares do Júlio César era um escravo do Júlio César e era muito bem tratado, vamos dizer assim. Então, o escravo. É lógico que havia aqueles escravos que trabalhavam nas minas, na lavoura, esses sofriam muito, mas nem sempre. Muitos escravos que eram gladiadores, eles se tornavam heróis do povo, né? Que eram adorados. Tal. Então, a escravidão ela está entranhada em toda a sociedade romana. Não existe um padrão único de exploração, existem escravos que eram muito explorados, estavam submetidos a muita opressão, muita violência, mas existiam escravos que desfrutavam até de um certo prestígio, de uma certa riqueza, em Roma mesmo sendo escravos. Né? Gregos, por exemplo, né? Aquela coisa dos gregos serem bastante instruídos, o escravo grego era muito valorizado se ele soubesse medicina, se ele pudesse ser um professor para algum filho dos patrícios romanos, por exemplo. Esses escravos eles eram extremamente valorizados e eram tratados de uma forma não tão violenta ou brutal, assim, porque eram escravos que acabavam fazendo parte da própria família, convivendo com a família. Né? Então, haviam diversos tipos de escravos. E a economia romana era movimentada por esse escravismo. Tudo era feito por escravos. E o que era ruim para os plebeus, que empobrecidos não tinham emprego. Certo? Agora, nem sempre os escravos, obviamente, o maior bem que a gente pode ter é a nossa liberdade. E muitas vezes os escravos eles não aceitavam aquela condição de escravidão. Então, as revoltas eram constantes. Uma revolta, em particular, abalou o Império Romano. Em 73 a.C., um escravo que era gladiador, Espartaco, ele lidera uma revolta. Ele se revolta junto com um grupo de escravos gladiadores. Então, como gladiador, ele tinha acesso a armas, ele sabia lutar, tinha treinamento, e liderou uma revolta que chegou a reunir 100 mil escravos. 100 mil escravos lutando contra os exércitos romanos. E ameaçou o poder de Roma por 2 anos. A ideia do Espartaco, ele venceu o exército romano em alguns embates, e a ideia dele era, ele invadia as vilas, né, que eram fazendas muito ricas dos romanos, pegavam as riquezas, e ele queria contratar navios para poder ir para a África e fugir de Roma, né? Foram justamente as pessoas que ele contratou para tirar o seu grupo, né, de Roma, que acabaram denunciando ele para os romanos. E esse cara que está aí, o Marco Licínio Crasso, que era o cara mais rico de Roma naquela época, ele perseguiu Espartaco, liderou os exércitos, perseguiu Espartaco e acabou vencendo. O Espartaco foi crucificado junto com outros líderes da revolta, e a maioria dos que estavam com ele foram escravizados novamente. A revolta de Espartaco não conseguiu seu intuito, mas ela desafiou o poder do Império Romano e mostrou o que para a gente? Que havia descontentamento, que os escravos não estavam muito contentes. Então, isso tudo abre uma perspectiva para entender o que a gente chama de crise da República.
escravos descontentes com a situação em que viviam, plebeus descontentes com a desigualdade que estavam submetidos. Isso vai abrir, então, um espaço para o que a gente chama de crise da República. A revolta de Esparta foi um sintoma dessa crise da República. Né? Mas o crescimento da pobreza entre os plebeus, cada vez mais acelerado. Os nobres mantendo seu poder, o seu domínio. Os plebeus querendo mudanças. Agora eles não querem só mudanças nas leis, eles não querem só direitos políticos, agora eles querem participar da riqueza, eles querem uma parte da riqueza. Então eles começam a exigir reformas. Então, um outro episódio bastante importante nesse processo é o episódio que foi, vamos dizer assim, liderado por essas duas figuras, são dois irmãos, Caio e Tibério Graco. Entre 133 e 122 a.C., os dois, Tibério e Caio Graco, eles defenderam reformas na política social de Roma. Ou seja, queriam que Roma olhasse para os plebeus pobres, empobrecidos, e desse uma solução para eles. E o Tibério Graco, que era o mais velho, ele percebeu que a única maneira dos plebeus poderem ter a sua dignidade de volta é se eles pudessem ter suas terras de volta, já que não haveria emprego para eles. Então, a única maneira dos plebeus poderem adquirir, sair da pobreza e se tornar um cidadão novamente, assim, com um pleno de direitos, condições de sobreviver, é se eles tivessem acesso de novo à terra. E aí o que o Tibério Graco vai propor? Uma reforma agrária. Ele vai tentar limitar o tamanho de uma propriedade que o romano poderia ter a 125 hectares, mais ou menos o equivalente a 125 campos de futebol, que ninguém poderia ter uma propriedade maior que isso. Essa foi a lei que ele propôs, uma propriedade maior que essa. E aí todas as terras que sobrassem seriam distribuídas para os plebeus, na mesma proporção. Então, só que o que aconteceu? O Senado não aprovou isso. O Senado, que defendia apenas o interesse dos patrícios, não aprovou isso. Isso gerou um conflito muito grande, uma revolução praticamente. O Tibério Graco, nesse processo de enfrentamento com o Senado, os senadores contrataram pessoas para assassinar o Tibério Graco e ele foi assassinado. Depois disso, o irmão dele, o Caio, continuou levando a luta à frente, tentando aprovar essas leis no Senado. Também foi perseguido por 300 homens pagos pelos senadores. E para não se matar, ele pediu que um escravo tirasse a vida dele. Ou seja, os dois irmãos foram mortos. O romano, que prezava resolver tudo dentro da lei, começa a resolver os seus problemas como? Assassinando as pessoas que querem mudanças. E quem está assassinando quem? São os patrícios ricos que estão assassinando as pessoas que querem que eles veem como ameaça ao seu domínio, ao seu poder. Foi o que aconteceu com o Tibério e Caio Graco. Outros casos de assassinatos começaram a se tornar comum. Qualquer pessoa que é mais ou menos como liderança indígena e líderes sem terra no Brasil, que começa a pregar pelos direitos indígenas, a defender e organizar os sem terra, e acaba sendo assassinado. Aqui no nosso país isso é muito comum. Isso estava acontecendo em Roma naquela época. Isso mostra o sintoma da crise da República. Quem deveria resolver esses problemas de forma pacífica, de acordo com a lei? O Senado, mas o Senado só está interessado, os senadores só estão interessados em ver seus próprios direitos. Então o Senado não consegue dar resposta à crise. Quem vai tentar intervir nesse processo são os militares. Vai vir um período de ditadura militar. Primeiro com Mário, que era um general, que vai fechar o Senado. Lembram que a lei lá da República dava o direito do Senado eleger temporariamente um ditador? O Mário, então, ele vai se tornar esse ditador, ele é um general. Ele vai tentar melhorar um pouco a vida dos plebeus via exército, já que grande parte dos plebeus estavam no exército. O que o Mário vai fazer? Vai melhorar os salários pagos aos soldados, vai mudar a lei. Antes, as leis que eram conquistadas, elas iam para os mais ricos de Roma. O Mário vai mudar isso. Agora, a partir daí, qualquer conquista de terra, as terras vão para os soldados das legiões.
Então ele vai tentar melhorar um pouco isso, né? E só que ele vai fazer isso de forma muito autoritária, muito não respeitando os senadores, por exemplo, fechando o Senado. Até que o Sila, que é um general também, ele vai lutar contra o Mário, vai vencer o Mário e tomar o poder. E o Sila vai continuar essas reformas pro plebeus, né, em favor dos plebeus, mas de uma maneira menos violenta, respeitando mais o Senado e tal. Então, uma maneira mais tranquila. Mas quando o Sila morre, vem um impasse, porque 3 pessoas se acham no direito de ser o sucessor dele. Essas pessoas são o Crasso, aquele mesmo que reprimiu a revolta do Espartaco lá, que era o mais rico de Roma, o Pompeu e o Júlio César, que todo mundo já ouviu falar dele, né? Então, essas 3 pessoas elas se achavam no direito de governar Roma. Para evitar uma guerra entre elas, eles acabaram chegando num acordo e criaram o chamado primeiro triunvirato. Os 3 iriam governar Roma compartilhadamente. Júlio César, Pompeu e Crasso. Então é o chamado primeiro triunvirato. Trio de 3. Então, os 3 governantes de Roma. O Crasso, que era muito rico, mas gostava mesmo era de uma fama militar, ele pegou 3 legiões de soldados e foi tentar conquistar a Pártia. A Pártia é um território lá depois da Mesopotâmia, né? Então, o Crasso foi tentar conquistar a Pártia. Nunca mais soube falar dele. Ele e as 3 legiões simplesmente desapareceram. Desapareceram. Provavelmente morreram tentando atravessar algum deserto ali no meio do caminho para a Pártia. E ele nunca mais voltou. Então, com isso, o triunvirato deixa de ser triunvirato e surgem dois líderes aí. Júlio César e Pompeu. Júlio César, muito querido dos plebeus, embora ele fosse uma das famílias mais tradicionais de Roma, a família dele empobreceu com a ditadura militar, com todos os problemas políticos ali da crise da República. A família dele empobreceu muito, né? E ele só teve prestígio porque ele fez uma carreira no exército, se tornou um general muito querido, um general valente que lutava com os soldados dele e tal. Então, o Júlio César, mas ele tinha essa ligação com os plebeus, ele entendia as necessidades de reformas em favor dos plebeus. Já o Pompeu, que era parente dele, né? Eu acho que ele era casado com a irmã do Pompeu, do César. O Pompeu, ele ligado aos patrícios, que não queriam abrir mão nem um centímetro do seu poder. Tá? O César fez umas campanhas brilhantes conquistando a Gália. Gália era parte do sul da França, lá ele conquistou os gauleses e tal. E com isso ele ganhou muito prestígio, se tornou um herói em Roma. E a sua amizade com os plebeus, ou sua visão própria plebeu, em favor dos plebeus, era mal vista pelo Pompeu e pelos patrícios. Então o Pompeu, impressionado pelos patrícios, acabou decretando que César era um traidor. Mandou ele voltar com seus exércitos, se entregar, provavelmente para ser executado. O Júlio César não aceitou a ordem e marchou com o seu exército contra Roma para enfrentar as tropas de Pompeu. Aí começa o que a gente chama de guerra civil. Começa um processo de guerra civil, o romano lutando contra romano. Certo? O Júlio César, ele conseguiu vencer o Pompeu, e no final ele tomou o poder para si. Ele se autoproclamou ditador perpétuo, ou seja, ele seria ditador não só por um espaço de tempo, mas até o final da vida dele. Certo? E começou a reorganizar Roma, melhorando um pouco a vida dos plebeus, distribuindo um pouco de renda. Então isso acabou gerando um período de grande expansão, com a política social em defesa dos plebeus, uma economia que estava melhorando. Tá? Ele investiu muito na construção de prédios públicos, ele construiu um prédio para o Senado. Certo? Ele reformulou o calendário, adotando o calendário juliano, que durou muito tempo. O mês de julho, em homenagem a ele.
E o mês de agosto tem o nome do mês de agosto é em homenagem ao sobrinho neto dele, Augusto, que a gente vai falar mais para frente dele. Então ele reformulou o calendário, mas os senadores se sentiram ameaçados, né? E no mês de março de 44 a.C., ele foi assassinado no Senado. Vários senadores, inclusive amigos pessoais dele, como Brutus, por exemplo, tem aquela frase famosa que ele teria dito: até tu, Brutus. E o Brutus era quase um filho para ele, e foi lá e apunhalou César. Então ele foi morto a facadas pelos senadores, né? Então o Júlio César, ele não é o primeiro imperador. Muitos falam que o Júlio César é o primeiro imperador. Ele não é o primeiro imperador. Por quê? Porque ele não conseguiu concluir, ele não conseguiu dar andamento aos seus objetivos de reorganizar Roma de uma maneira mais justa, vamos dizer assim. Para isso, ele precisava limitar o poder dos senadores, que só vinham. E os senadores não queriam ver o seu poder limitado, né? Na ótica dos senadores, Júlio César queria ser um rei. Isso era proibido pela lei romana. Então, tem todo esse embate. Mas quando a morte do Júlio César ocorre, a gente já está caminhando para o fim da República. Por quê? Porque fica evidente que a República Romana, com os senadores tendo todo o poder nas suas mãos, ela não vai conseguir dar conta daquela crise e vai gerar mais e mais violência. Era o que estava acontecendo, guerra civil, ditadura militar, né? Então, quando o Júlio César morre, ele deixa esse rapaz que está na imagem aí, o Caio Otaviano, o Otávio, né, que era sobrinho neto dele, ele deixa ele como herdeiro. Ele adota o Caio Otaviano, passa a ser adotado por César, começa a usar o nome de Caio César, né, e o Otávio, então, se acha no direito de ser o herdeiro de César. Mas um amigo de César, Marco Antônio, o general que dominava os exércitos, também se acha nesse direito, e um outro líder do exército, chamado Lépido, também se acha no direito. Então é formado, para eles não brigarem entre si, é formado o segundo triunvirato. O segundo triunvirato tem o Otávio, também chamado de Caio César, e mais para frente chamado de Augusto, e é um rapaz que tem vários nomes, o Otávio. O Marco Antônio, que era amigo do César, pessoal, e o Lépido, né? Eles formam o segundo triunvirato. Tem uma palavra na língua portuguesa que é lépido. A palavra lépido existe na língua portuguesa, quer dizer ligeiro, que acaba muito rápido. Porque o lépido não durou muito no triunvirato, né? Logo ele foi tirado de triunvirato pelo Otávio, porque o Lépido ficou com o norte da África e tinha que mandar alimento para os romanos, mas não mandava. Então Roma estava passando fome e não chegavam os alimentos do norte da África porque o Lépido não mandava. Diante disso, o Otávio foi lá e brigou com ele, lutou, né, mas guerreou com ele e venceu o Lépido. O Lépido foi tirado do triunvirato. Aí ficou Marco Antônio Otávio, como repete um pouco a história do primeiro triunvirato. Só ficaram dois, né? Marco Antônio, um nobre de bastante prestígio, e o Otávio, pouco conhecido em Roma. Apenas chegou lá por causa do tio dele, Júlio César, que tinha deixado ele como herdeiro. E aí começa uma briga entre o Otávio e o Marco Antônio. As guerras civis recomeçam, né? O Otávio, então, tenta criar uma aliança com o Marco Antônio, acertando o casamento do Marco Antônio com a irmã dele, Otávio, que chamava coincidentemente de Otávia. Mas esse casamento não vai vingar porque o Marco Antônio era apaixonado pela Cleópatra, a rainha do Egito. E o Otávio vai usar justamente isso daí, que o Marco Antônio abandonou uma cidadã romana para ficar sobre a Cleópatra, sobre o feitiço, o encantamento da Cleópatra, a rainha do Egito e tal, que isso era contra as leis romanas. E com esse tipo de argumento, ele vai fazer o Senado romano declarar guerra contra Cleópatra. O Marco Antônio vai defender a Cleópatra, e aí o Otávio vence o Marco Antônio, a Batalha de Actium. Isso foi um pouquinho antes de 27 a.C., 32, eu acho, a.C. O Otávio vence o Marco Antônio se mata, enterra sua espada na barriga,
se mata, Cleópatra se mata, e Otávio conquista o Egito e o poder. A partir daí, só ele governa, só ele comanda as legiões romanas, só ele governa Roma. Né? Então ele recebeu o título de Maximum Impero. O que é esse título de Maximum Impero? É um título militar. Quer dizer que só ele comandava, ele sozinho comandava os exércitos romanos. A palavra imperador, então, vem daí. Né? Que é um título militar que falava que o poder estava sobre o exército estava unicamente na mão dele. Mas ele foi batizado também de Augusto, quer dizer, o divino, o Senado deu esse nome para ele. Então, Caio Otaviano, Caio César, Otávio ou Augusto são a mesma pessoa, são vários nomes para a mesma pessoa. Mas o que ele gostava mesmo, o título que ele gostou de ter, é o título, ele também é o primeiro príncipe da história. Ele pediu o título de príncipe para o Senado. O príncipe, na visão dele, era o principal cidadão. Ele queria dizer que ele era um cidadão igual a qualquer outro cidadão. Só era o principal. Essa que a palavra príncipe quer dizer. O principal, o primeiro cidadão. Então ele recebeu esse título. Ele recebeu o título de imperador, de Augusto, quer dizer, divino príncipe, o primeiro cidadão pelo Senado. E ele é considerado o primeiro imperador. Então, aí muda, 27 a.C., acaba a República e começa o Império. Por que começa o Império? Porque o Otávio ele vai ter uma habilidade muito grande. Qual é a habilidade do Otávio? Ele vai concentrar os poderes, o poder todo na mão dele, ele vai decidir tudo sozinho, mas ele vai dar a aparência de que os senadores ainda têm algum valor, que os senadores são consultados. Então ele mantém as instituições republicanas funcionando, né? Mas ele vai trabalhar para sempre conseguir controlar os senadores. Então o que muda é que os senadores não controlam mais o cônsul. E não tem mais cônsul, né? Outra coisa, ele vai governar até morrer em 14 depois de Cristo. Ele vai ser o governante de Roma até morrer e vai deixar o império para o seu sucessor. Então, mudou o sistema de escolha, não tem mais eleição. Então, duas coisas. O que mudou no sistema político para ser Roma império? Primeiro, o imperador não é mais controlado pelo Senado, é o contrário, ele controla o Senado. Segundo, ele não é mais eleito, ele vai... quando ele está perto da morte, ele vai tentar indicar um sucessor, geralmente da família dele. Então, aí começa o Império Romano, que tem duas fases, Alto Império e Baixo Império, certo? Próxima aula, Alto Império, na outra aula, o Baixo Império, ok? Então, é isso aí. Até a próxima. Façam as atividades aí que foram propostas, ok? Até lá. Abração a todos.